Então, comecei aqui a gravação. Então, bom dia a todos. Vamos prosseguir com a aula. Hoje, se tudo correr bem, a gente termina de estudar o guia retangular. E o que ficou faltando, né, é considerar as perdas associadas às paredes condutoras. Nesse tipo de estrutura, nesses guias, talvez seja a perda mais importante, porque geralmente esses guias operam com o interior, né, formado pelo ar, ou com vácuo, mais difícil um pouco, né? Mas geralmente nós não colocamos dielétrico no interior dessa estrutura porque não precisa. Aí a gente sabe que dielétricos possuem perdas, são dissipativos, e principalmente em frequências altas. Dessas estruturas, esses guias são justamente utilizados em frequências mais elevadas, quando comparados com as linhas de transmissão. Então, por não haver necessidade de nenhum dielétrico, né, separando o condutor um do outro, geralmente esses guias são ocos. E aí a perda no condutor, por menor que ela seja, passa a ser a mais importante. E ela deve ser sempre considerada. E o que nós vamos fazer na aula de hoje é uma aproximação. A gente vai assumir que essa parede condutor é muito boa, é um excelente condutor, e aí vamos utilizar as mesmas aproximações já utilizadas, por exemplo, quando a gente considerou as perdas numa linha de transmissão, no condutor de uma linha de transmissão. A gente vai assumir que essa parede metálica, em primeiro lugar, é suficientemente grossa, ou seja, muito maior do que a profundidade de penetração, para que a gente possa considerar essa dimensão L, ó, essa dimensão L aqui, ó, entrando para dentro do condutor, infinita, tá? Ou seja, o condutor é tão bom que rapidinho o campo dentro vai para zero. Então, se você considerar aquilo infinito ou não, não vai fazer praticamente diferença nenhuma. Mas na hora de integrar, isso vai ajudar. E além disso, a gente assume que esse meio condutivo é tão bom condutor que dentro o campo se comporta como se fosse uma onda TM, propagando na direção perpendicular à superfície. E a gente utiliza, então, os conceitos que a gente já viu lá atrás, desde as ondas planas, a gente aproveitou para definir, né, o conceito de resistência de superfície. Ó. Inclusive, essa figura é a mesma da seção 3.2.7. Eu repeti aqui a mesma transparência, o mesmo slide. Tá? De forma que, no final, a gente chega numa expressão que é aproximada, né? Ela vale no limite em que a condutividade do metal tende para o infinito, que te dá a potência dissipada no condutor por unidade de comprimento. Isso é dado integrando, né, no perímetro da seção reta do condutor, o módulo da corrente ao quadrado, né, módulo ao quadrado da densidade de corrente que você tem ali na superfície do condutor, assumindo esse condutor perfeito, né? Multiplicado pela resistência de superfície dividido por 2. E essa resistência de superfície é dada em termos dos parâmetros do condutor, mais especificamente a permeabilidade e a condutividade. Então, toda vez que você encontrar esse índice M, são parâmetros do meio condutivo que forma as paredes do guia. E aí a integral, no caso particular do guia retangular, essa integral no contorno da seção reta vai ser, ó, nesse quadrado aqui que eu tentei ilustrar nessa figura. Esse contorno aqui. Ou seja, no fundo você vai ter 4 integrais de linha, né? Uma sobre cada parede. Mas daqui a pouco a gente vai ver que por causa de simetrias e antissimetrias, né? Já que é módulo ao quadrado aqui no integrando, a integral na parede da esquerda dá o mesmo resultado da parede da direita, o resultado na parede de baixo dá o mesmo da parede de cima, então no final a gente só precisa avaliar 2 integrais, que mesmo assim são simples, né? Porque esses modos só envolvem senos e cossenos. E aí, uma vez calculada a potência dissipada na parede condutiva por unidade de comprimento, a gente vai mostrar
como calcular a atenuação, a constante de atenuação, o αc, a partir desse resultado e aquele anterior obtido para a potência propagada pelo módulo. Tá? Então, a gente vai exemplificar essa metodologia, não para qualquer modo, mas para um dos modos que, geralmente, em comunicações, é o mais importante. É o modo fundamental, geralmente definido como sendo TE 10, quando a dimensão A do guia é maior que a dimensão B. E aí, ó, nesse cálculo que vamos fazer a partir de agora, o nosso objetivo é obter o coeficiente de atenuação, o αc, associado às perdas no condutor. As perdas no dielétrico, elas já são embutidas diretamente no K índice Z, fazendo o epsilon complexo. Então, para este cálculo, o epsilon do dielétrico, não confundir com o epsilon do metal. O epsilon do dielétrico, a gente vai assumir real, ou seja, a gente vai assumir epsilon, duas linhas, igual a zero. Mesmo que o dielétrico tenha perdas. A gente vai ignorar a parte imaginária do epsilon, porque senão você, de certa forma, estaria incluindo a perda do dielétrico de novo, de alguma maneira. Tá? Então, para este cálculo do αc, a gente vai assumir que o dielétrico é ideal, não é dissipativo. Ou seja, você mantém o valor do epsilon', seja ele qual for, mas zera o valor do epsilon duas linhas. Tá? Lógico que tudo isso só vale para baixas perdas, mas geralmente é o que acontece na prática. Então, se houver perda no dielétrico, não tem importância. Essa perda não vai ser considerada no αc, mas sim no αz, que você calcula direto, ó, do K índice Z. Então, no K índice Z, o epsilon, se for o caso, você põe ele complexo. Mas no cálculo do αc, não. Você zera o epsilon duas linhas. E aí, vamos fazer para o modo TE 10, não só porque ele é o mais importante, mas porque ele também tem menos termos, né? Já que aqui o KY é igual a zero, a quantidade de termos de componentes do campo magnético é menor. Então, se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que para essa solução TE 10, a menos de uma amplitude, que vai ficar sem ser determinada até o final do curso, ela depende das fontes que geram esse campo. Então, a menos de uma amplitude, aqui está a expressão do campo magnético, do fasor campo magnético, para essa solução TE 10. Componente X e componente Z, já que a solução é TE. Então, existe campo magnético na direção Z, sem problema nenhum. E aqui, como o KY é igual a zero e o Kx é π sobre A, aqui está a expressão do Kz. Então, aqui neste Kz, a gente vai assumir, ó, dentro do K ao quadrado, o epsilon do dielétrico real, para este cálculo que segue daqui para frente. Vamos lembrar que esta solução foi obtida assumindo paredes condutoras perfeitas. Então, é esta solução que a gente vai usar para determinar a corrente, ó, a densidade de corrente na superfície das paredes. Esse cálculo aqui é feito assumindo o condutor perfeito. E aí você simplesmente vai ter o desenho do seu guia para ajudar. Ó, isso aqui é a seção reta. E lembra que, no caso, é o campo dentro do guia. Então, a normal aponta para dentro do guia. Então, por exemplo, nesta parede aqui, ó, a normal, a parede é na direção X. Nesta parede aqui, ó, em X igual a A, a normal é na direção menos X. E por aí vai. Daqui para frente vai ser mais conta. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, vamos por partes, né? Então, vou começar, como sempre, na parede em X igual a zero. Perdão, deixa eu... X igual a zero. Então, em X igual a zero, a normal é na direção X. Aí eu vou fazer aqui, ó, X vetorial X. Quanto dá o produto vetorial de X com X? O vetorial dá zero. Zero. Aí vamos para o próximo. Infelizmente, ó, esse termo não dá zero. Então, ó, X vetorial Z.
Se você usar as mãozinhas e fizer x vetorial z, você vai ver que isso vai dar na direção menos y. Menos y. Além disso, é na parede x igual a zero. Então, esse cosseno aqui vai dar 1. Então, a densidade de corrente na parede x igual a zero vai ser menos o H10, né? Arbitrário, vezes essa exponencial na direção y. Se entendeu isso, entendeu o resto. Alguma pergunta? Na outra parede, mesmo procedimento, mas não se esqueça agora, ó, a normal é na direção menos x. Menos x vetorial x dá quanto? Também dá zero. Também dá zero. Menos x vetorial z, faz os dedinhos, ó. Nunca, não tenha vergonha de fazer com os dedinhos, é mais rápido. Vai dar na direção mais y. Isso. Só que a parede é em x igual a A. Então o cosseno não é mais cosseno de zero, é cosseno de π, que dá menos 1. Então volta a ser menos H10 vezes a exponencial na direção y. Então, por acaso, houve essa simetria entre, né, as paredes x igual a zero e x igual a A. A densidade de corrente nessas paredes tem a mesma expressão. Como a integral é módulo do JS ao quadrado, então repare, eu só preciso fazer a integral numa dessas paredes, né, indo de y igual a zero até y igual a b, e multiplicar o resultado por 2. Próxima parede, y igual a zero. Repare que na parede em y igual a zero, a normal é na direção y. Y vetorial x dá em que direção? Usa os dedinhos. Aí, viu que não é tão fácil assim? Por isso que é bom usar os dedinhos. Quanto dá y vetorial x? Acho que vai dar z positivo. É ao contrário, dá z negativo. Lembra que o z aponta para fora da transparência. Na notação usual, né? A não ser que você pegue um daqueles livros da editora Mir, da antiga União Soviética, onde eles usam notações totalmente diferentes. Mas do jeito que a gente sempre desenha, y vetorial x vai dar na direção menos z. Ou seja, vai dar esta expressão, repare que aqui não tem y, então o fato do y ser zero não muda isso aqui, ó. Então vai dar isso daqui na direção menos z. Infelizmente tem outro termo, ó. Esse cara daqui, ó. Y vetorial z vai dar em que direção? Menos x. Ao contrário, x positivo. Lembra que é mão direita, não é mão esquerda, viu? Aqui é tudo de direita. É porque eu tô confundindo, professor. Por exemplo, eu sei que a regra do vetorial é com a mão direita. Eu só tô confundindo. Eu tenho que estabelecer o x, o y e o z. Como é que você faz, por exemplo? O x para mim é o dedão, eu tenho que colocar a palma para cima, virada para cima. E aí o x é o dedão, o y são os dedos e o z é para cima. Ou não, tô errado. Não, aqui o z, o eixo z, nesta figura, usando a notação usual, o z sai para fora da tela. Ok. Então, repare, quando você fazer y vetorial z, vai dar para a direita. Vai dar na direção x. Beleza? Não, entendi. É melhor pensar na figura. Não, beleza. Não, com certeza. Não é só a mão, não. Tem que ter uma figura para ajudar, entendeu? Mas a figura e a mão ajudam um bocado. Beleza. Em coordenada cartesiana, isso até que não é tão complicado. É fácil, né? Mas em coordenadas esféricas, às vezes fica mais difícil. Aí os dedos ajudam um bocado. E lógico, sempre junto com uma figura. Então, repare, vai dar isso daqui ou na direção z ou na direção x. Ou melhor, menos z, né? Que é a próxima equação. Já está aqui com os sinais devidamente ajustados. Na parede de cima, em y igual a b,
repare que a normal muda, ela não é mais na direção y, ela é na direção menos y. Então vai dar um negativo dessa expressão. Tá lá. Beleza? Esse negativo aqui, ó, apareceu porque simplesmente a normal agora aponta para baixo. Mas como a gente precisa do módulo do JS ao quadrado, acaba que a integral que você vai avaliar na parede de baixo, ou seja, em x, de x igual a 0 até x igual a a, é a mesma, vai ter o mesmo resultado da parede de cima. Então aqui também você só vai precisar fazer essa integral uma vez e multiplicar o resultado por 2. Então é isso que a gente faz agora. A gente vai pegar o módulo dessas correntes ao quadrado e integrar nas respectivas paredes. Então, por exemplo, na parede em x igual a 0, esta daqui, ó. Nesta parede, a integral vai de y igual a 0 até y igual a b. Aqui, ó. E, repare, a expressão da corrente nessa parede era a amplitude H10 vezes a exponencial, E elevado a menos JKZ vezes Z. Mas aqui, ó, não há perda no dielétrico, o modo é propagante, porque se o modo não for propagante, não faz sentido em calcular atenuação. Não propaga. Então, o módulo da exponencial é 1, por isso que ele não aparece aqui, ó. E aí essa integral foi simples, foi tranquila de ser avaliada. E é o mesmo resultado que você obtém integrando na parede em x igual a a. Então, não vamos repetir de novo, né? Para x igual a a. Alguma pergunta em relação a esse resultado? Para outra parede, tem dois termos. Mas repare, é módulo ao quadrado. Então é esse cara ao quadrado mais o módulo desse cara ao quadrado. Não tem mistério. Está lá o módulo da amplitude ao quadrado, arbitrário. Ele vai sumir no final. Mas está lá arbitrário, podia ter passado para fora da integral. Aqui está a componente x ao quadrado. E aqui está o módulo da componente z ao quadrado. Repare que esse j sumiu porque o módulo dele é unitário. E repare que não é menos, é mais porque é módulo, né? Módulo ao quadrado. Essa integral também é tranquila, porque cosseno ao quadrado ou seno ao quadrado, com este argumento de 0 até a, é a sobre 2. Isso aqui vai dar a sobre, integrado vai dar a sobre 2. Esse cara também vai dar a sobre 2. Quando eu passar para fora em evidência, por causa desse 2 aqui no denominador, vai dar a sobre 4. Então, aqui está o resultado da potência dissipada por unidade de comprimento na parede em y igual a 0. E é o mesmo valor que você vai obter se integrar cá em cima na parede em y igual a b. Em relação a este resultado, alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, Oi. Esse cálculo que a gente está fazendo está integrando o modo ao longo de uma determinada direção. De um contorno. De um contorno. O contorno seria, no caso, não a superfície do condutor. Repare que... Não, vamos lá. Deixa eu... Antes de falar, deixa você falar. O contorno é esse daqui, ó. Esse contorno aqui, ó. Sim. Mas repare que o integrando não é um vetor, então não tem uma direção aí. Você vai falar, por que é de 0 até A e não de A até 0? Ou por que é de 0 até B e não é de B até 0? É isso que você ia perguntar? Não, eu estou pensando... É porque, no caso, você está calculando as contribuições. Você está fazendo 4, no caso. Porque são 4 superfícies. Por causa da geometria. Que o contorno é um retângulo com 4 lados. É por isso. Tudo bem. Aqueles contornos que estão opostos, eles têm o mesmo valor ou não? Eu estou querendo dizer a contribuição da potência. Tem o mesmo valor? O resultado da integração nesta porção de baixo tem o mesmo valor da porção de cima. Beleza. E onde que está o ΔZ na conta?
o ΔZ ficou lá para trás, porque, em princípio, quando a gente desenvolveu essa equação, isso foi no finalzinho da aula passada, por isso que eu não repeti. Repare, a potência dissipada é no volume. Ok. O volume, mas a gente não integrou em Z. A gente fez o ΔZ tendendo para zero. Então, virou uma integral na seção reta do condutor e o ΔZ apareceu aqui. E depois eu passei ele para baixo. Então, quando eu integro na seção reta do condutor e não em Z, eu vou ter o valor por unidade de comprimento. Ah, tá. Então a gente está calculando uma potência que não é potência em si, é potência por unidade de comprimento. É o watts por metro. Comprimento. Beleza? Watts por beleza. Metro. Sim. Outra Ah. pergunta, então. Esse cálculo da potência seria da potência dissipada, ou seja, nas paredes condutoras. Beleza. E isso pode ser imaginário também, né? Pode ser uma potência reativa também. Não, porque repare, ó, vai vir deste cálculo. Que é só condutividade. Ah, tá. O sigma é real, o módulo é real, então isso é uma potência dissipada, média. Beleza. Beleza? Nunca vai ser complexo. Nunca vai ser reativa. Não, beleza. Tá fazendo bem mais sentido agora. Sim. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Por mim, potência dissipada no condutor. Beleza. Lembra que essa geometria não é o guia, é uma porção da parede do guia. É uma superfície, né? Tentei mostrar nessa figura aqui, ó. Isso daqui representa ou esta parede, ou qualquer uma dessas 4 paredes. O L é a distância medida a partir da superfície para dentro do metal. Beleza. E a gente está integrando, ó, no volume, só que fazendo ΔZ tendendo para zero. Então, vai ser por unidade de comprimento. Beleza? Beleza. Então, vamos voltar, porque o objetivo, na verdade, é obter a constante de atenuação. Então, o cálculo dessa potência é uma parte do que a gente precisa. A gente precisa concluir agora a obtenção dessa potência, dessa constante de atenuação. Então, nós temos os resultados, a potência dissipada total, né, nas 4 paredes por unidade de comprimento é a soma desses resultados. E aí, este é o resultado, tá? Então, essa potência dissipada por unidade de comprimento depende da amplitude do modo, que ainda é arbitrária, depende das características do metal, ou seja, da sua resistência de superfície, é dada por essa raiz quadrada. μm e σm são características do metal, depende das dimensões A e B do guia, e depende do ômega raiz de με do dielétrico. Esse K é do dielétrico, do meio que você tem no interior do guia. Se for o vácuo, é para o vácuo. Beleza? Neste cálculo daqui, o K é real. Mesmo que o dielétrico seja dissipativo, aqui você vai assumi-lo, ó, real, para este cálculo. Você só vai colocar o epsilon complexo quando for calcular a atenuação associada às perdas no dielétrico, que não é o caso aqui. Bom, então isso é parte do cálculo. O que a gente quer é a constante de atenuação. E lembra que a gente está fazendo isso assumindo que a única perda é no metal. Então, o módulo do campo elétrico no interior do guia vai variar em relação à coordenada Z, vai variar desta forma aqui, ó. Levando em conta só perdas no condutor. E é esse αc que a gente quer calcular. E aí nós vamos usar conceitos de conservação de energia para obter a expressão desse αc. Eu vou pegar essa figura aqui para me ajudar. Cadê a figurinha? Está aqui a figura. Então aqui, ó, é o guia, mas aqui é o guia, tá? Isso aqui é a seção reta do guia. Então eu peguei duas seções retas no interior do guia. Uma num plano Z, por exemplo, Z igual a 0. E outro num plano ΔZ depois.
O modo está propagando na direção Z. Eu tenho perdas no condutor. Então, a potência que entra pela parede, pela primeira parede, que eu chamei de P1, ela não, é menor do que a potência que sai. Porque entre uma seção reta e outra, eu tive atenuação por causa das perdas no condutor. Como o campo se comporta proporcional a E elevado a menos alfa C vezes Z, a potência é ao quadrado. Por isso que essa potência, P2, é o P1, que multiplica E elevado a menos 2 vezes alfa C vezes a distância ΔZ percorrida. Esse 2 é porque é ao quadrado, potência. E aí, a gente sabe que no limite em que o ΔZ tende para zero, o negativo da potência dissipada por unidade de comprimento é igual, né, no mesmo limite, ao que sai menos o que entra dividido por ΔZ. Repare que é negativo, já que P2 é menor que P1. Como P2 é menor que P1, isso é negativo, então está de acordo com o que a gente colocou aqui, ó, menos. Em relação à primeira igualdade, essa daqui, ó, alguma pergunta? Isso é óbvio? Professor, por que o limite tá negativo? E vamos lá. A potência, como tem dissipação, a potência que sai é maior ou menor do que a que entra? Menor. Então, P2 menos P1 é positivo ou negativo? Ah, negativo, tá. É por isso, é por isso. Uhum. Essa é a explicação do negativo. Aí depois você vai entender por que eu botei negativo. Mas em relação à primeira igualdade, alguma pergunta? A justificativa para isso é essa daqui, ó. Porque este limite aqui é a definição da derivada da função, no caso P, em relação a Z. Ou seja, isso daqui, ó, é a derivada de P em relação a Z. Só que P varia com Z, ó, desta forma. Logo, a derivada de P em relação a Z é menos 2 vezes alfa C vezes P, onde P é a potência do modo. Consequentemente, a constante de atenuação alfa C sai da razão entre a potência dissipada por unidade de comprimento dividida por 2 vezes P, onde P é a potência do modo. Para o modo T10, a gente calculou essa potência na aula passada. A gente precisou dela, por exemplo, para calcular a velocidade de propagação da energia. É aquela mesma fórmula que a gente calculou na aula passada. Então, repare, nós acabamos de calcular aqui, ó, a potência dissipada por unidade de comprimento. Na aula para o modo TE10, isso aqui é só para o modo TE10. Lógico, para o modo TE01 é só trocar o B e o A, né? Um com o outro. Nós temos a fórmula da potência associada ao modo TE10. Agora é só pegar as duas expressões e dividir uma pela outra. Isso vai dar a fórmula, essa coisa bonita aqui, ó, é a fórmula da constante de atenuação alfa C associada exclusivamente às perdas no metal. Em alguns livros, não no livro texto, mas em alguns livros, provavelmente, se você procurar direito, vai encontrar fórmulas do alfa C para diferentes modos. Aqui a gente vai fazer só para o modo TE10. Se um dia na vida você precisar fazer esse tipo de cálculo para um outro modo, por algum motivo, você sabe o caminho, você sabe o que fazer. Vamos mostrar daqui a pouco alguns gráficos para entender melhor, né, o comportamento dessas perdas a partir do comportamento do alfa C, da constante de atenuação. Então, por causa disso, é interessante, né, em alguns gráficos, ao invés de escrever desse jeito, escrever em termos da frequência, ou seja, como essa atenuação se comporta com a frequência. Então, isso é feito, por exemplo, usando aquela relação entre frequência e frequência de corte para o modo, no caso aqui é o modo TE10. Então, se você pegar a definição da frequência de corte para esse modo e substituir
tanto no numerador como no denominador. É tudo álgebra simples, eu não vou fazer os passos, tá? Você chega nessa outra relação. Esta relação é a mesma que essa, só que reescrita desta forma, porque assim eu tenho a variação com a frequência de maneira explícita. Isso facilita na hora de falar, de apresentar gráficos. É só por causa disso. Mas a informação que você tem aqui é a mesma que você tem aqui. Ou seja, se você precisar calcular um dia esse alfa-c, por exemplo, numa prova, você pode usar tanto essa equação como essa, aí você escolhe, tá? É a mesma equação, só que reescrita, quer dizer, é a mesma relação, a mesma informação, só que reescrita de outra maneira. E nós vamos mostrar 2 gráficos nas próximas transparências para entender melhor essas perdas, em particular, né, como sempre, né, o que fazer, o que pode ser feito para tentar diminuir essa perda, já que ela existe, não existe condutor perfeito. Então, essa perda, ela existe e tem que ser levada em consideração. Mas o que fazer para tentar diminuir? Será que tem como mexer na geometria e fazer com que a variação com a frequência, ou o valor disso daí diminua? É isso que a gente vai ver com a ajuda dos próximos gráficos. Então, só relembrando, tudo que tiver M é propriedade do metal. Tudo que não tiver o M é propriedade do meio que você tem no interior do guia. Sendo que, mesmo que esse meio seja dissipativo, para este cálculo, você vai desconsiderar essa dissipação. Você vai assumir que o epsilon desse meio no interior do guia é real. Só vai entrar ali nos cálculos o epsilon', a parte real. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Professor, ali na conta tem um eta que está multiplicando B. Aqui é do dielétrico. Do dielétrico? Tá. Isso. Tá bom. Mi, epsilon, do dielétrico. Se fosse m e epsilon m, era seria do metal. Pronto. Beleza. Então, mais uma vez, se tiver perda no dielétrico, você vai levar isso em consideração na hora de calcular o K índice Z. Não aqui. Apenas aqui. Lembrando que esse cara daqui foi obtido assumindo a parede condutora perfeita. Ou seja, isso daqui vai levar as perdas apenas no dielétrico, se houver perdas no dielétrico, e isso daqui vai levar em conta as perdas no metal apenas, se houver perdas no metal. E aqui eu peguei de um livro, não me lembro mais se foi o livro-texto ou um outro livro, onde ele apresenta o comportamento da constante de atenuação. Repare, de um lado, o valor do alfa-c dado em Nepers por metro. E no outro, em dB por metro. Como é que ele fez esse cálculo? Da mesma maneira como a gente já fez na linha de transmissão. Você vai pegar, vou voltar atrás rapidinho. O alfa, quando ele é dado em dB por metro, é porque você, na verdade, está fornecendo o logaritmo associado à atenuação correspondente. Vamos voltar lá para trás. Aquele valor ali, ó, é este cara daqui, é elevado a menos 2 vezes alfa-c delta z, 10 log disso. É 10 log dessa exponencial. Quando for por metro, é porque o ΔZ é escolhido para ser 1 metro. Quando for 1 quilômetro, é porque o ΔZ foi escolhido 1000 metros. E por aí vai, tá? Dependendo da estrutura, às vezes você dá em dB por metro, em dB por 100 metros, ou em dB por quilômetros. Então, aquilo ali é 10 log disso aqui. Então, a pessoa que fez aquele gráfico já forneceu tanto em Nepers por metro, como em dB por metro. Aí você escolhe qual você prefere. O guia, as paredes do guia são as mesmas. Então, as paredes, no caso, foram feitas de cobre, ou são consideradas cobre, com condutividade 57 megasiemens por metro, uma condutividade alta, isso é típico de um bom condutor em radiofrequência. E as dimensões estão fixas. Então, o A9
0,9 polegadas, o B 0,4 polegadas. O que ele muda aqui? Além da frequência de operação, ele muda o interior do guia. Então, esta curva escura é assumindo o guia preenchido pelo vácuo, epsilon igual a epsilon zero. A linha tracejada, 2,56, se não me engano, é Teflon. Teflon não, peraí. Enfim, acho que é Teflon. E 4 é um outro dielétrico, não me lembro essas coisas de cabeça, tá? Mas ele está colocando aqui, ó, 3 meios no interior diferentes. Um é o vácuo, pode ser aproximado, né, o ar como sendo o vácuo. Outro é esse meio dielétrico com constante dielétrica 2,56 e outro com constante dielétrica 4. E, logicamente, ó, repare, nessa região, por exemplo, vamos pegar só uma das curvas. Repare que nessa região, o que acontece com a constante de atenuação? O que acontece com a constante de atenuação? Ela vai para um limite muito rápido? Vai para o infinito. Ó. Dá para ver desta equação aqui, ó, com mais clareza. Quando a frequência é igual à frequência de corte daquele modo, o denominador vai para zero. O αc vai para infinito. Repare, aqui é a frequência de corte do modo para este meio, no interior. Como os meios são diferentes, as frequências de corte são diferentes. Por isso que essas curvas aparecem deslocadas. Mas a tendência, ó, rapidamente, essa perda diminui, tem um valor mínimo e depois ele começa a aumentar de novo. A tendência é aumentar de novo na medida em que a frequência aumenta. Então, você já percebe desse gráfico que por causa das perdas no condutor, mais uma vez chegamos na conclusão que a gente tem que trabalhar bem afastado da frequência de corte. Suficientemente afastado da frequência de corte. Não só por causa, né, da variação da velocidade de grupo, que é mais intensa, né, próximo da frequência de corte, mas também por causa das perdas. E outro resultado interessante que vem desse gráfico é que, apesar das perdas serem no condutor, elas dependem do meio dielétrico que você tem, porque o meio dielétrico no interior do guia vai mexer na distribuição de campo. E, consequentemente, no campo dentro do metal também. E, como consequência, ó, a menor perda na parede condutiva é obtida quando se utiliza nada dentro do guia. Vácuo, ou, na melhor das hipóteses, ar. Então, repare, quando você usa ar no interior do guia, você não apenas está diminuindo a perda no dielétrico, mas também a perda no condutor, que é algo que não é óbvio, né? Só fica óbvio quando você observa os resultados finais. Observe que a atenuação é menor quando o interior é preenchido por ar ou pelo vácuo. E essa atenuação, essa perda no condutor, ela é mais intensa próximo da frequência de corte, daquele modo. Em relação a essa figura, alguma pergunta? No próximo slide, nós agora vamos mudar as dimensões do guia. Ou seja, vamos manter o interior com o mesmo meio. Se eu não estiver enganado, é o vácuo. Se não for o vácuo, é outro meio, não importa. Mas aí vamos variar as dimensões A e B. E ver o que acontece com essa atenuação quando você tem razões B sobre A diferentes. Lembra, na semana passada, a gente mostrou um exemplo de projeto do guia retangular, né, para operar apenas com um único modo. Aí você tinha condições que impunham limites superiores, tanto para a dimensão A como para a dimensão B. A não pode ser maior do que tanto, B não pode ser maior do que tanto. E na hora de escolher o B, eu falei assim, ó, vamos escolher o maior B possível, porque razões B sobre A grandes
diminuem perdas no condutor. Eu falei aquilo, mas não provei, eu só falei aquilo. Alguém ainda se lembra desse comentário ou não? A prova está chegando, tá? Então a gente falou lá atrás naquele problema, ó, temos que usar a maior razão B sobre A possível. Lembrando que para o modo T1 zero, seu fundamental, o A é maior que o B. Então a gente deve usar a razão B sobre A, onde B é menor que A, né? Próxima de 1. O maior que for possível. Como é que a gente sabe isso? Observando a próxima figura, o próximo gráfico. Isso foi tirado de um outro livro, mais uma vez é apresentado aqui. No caso, a constante de atenuação já é apresentada aqui em dB por metro. Então, repare, não é Nepers por metro, é dB por metro. Em função da frequência, no caso aqui a frequência em gigahertz, as paredes, não está indicado na figura, mas olhando lá o livro, eu vi que as paredes aqui foram consideradas como sendo, mais uma vez, de cobre, e o interior preenchido pelo vácuo. A dimensão A foi mantida constante, 2 polegadas. Então ele manteve o A constante, mas o B, ele varia. E aí ele fez o cálculo dessa atenuação em dB por metro para diferentes modos, no caso aqui 2 modos diferentes, tá? O TE10 e o TM11. O TM11, dependendo da situação, também poderia ser utilizado, a gente não vai discutir esse assunto aqui no curso. Então, para 2 modos, o TE10 e o TM11, ele apresentou as curvas de atenuação em função da frequência para diferentes razões A sobre B, ou melhor, B sobre A. Aqui em cima, ó, B sobre A, 1/10, 1 sobre 10, 0,1. 2 curvas para B sobre A, 1/2, e 2 curvas aqui para B sobre A igual a 1. Então, as curvas mais embaixo referem-se a B sobre A igual a 1, as próximas curvas a B sobre A igual a 1/2, e aquela lá em cima, B sobre A igual a 1 sobre 10. Então, o comentário de que devemos nos afastar da frequência de corte, aqui a gente observa a mesma coisa, tá? Lembra que aqui a frequência de corte muda porque o B varia. O B varia. Ou seja, para o TE10, a frequência de corte não varia, mas para o TM11, que depende de B, a frequência de corte varia. Então, para as 2 curvas do modo TM, ó, você tem uma variação na frequência de corte, porque o B está variando. O modo TE10, a frequência de corte não depende do B. Então, todas as 3 curvas têm a mesma frequência de corte. Mas, de qualquer maneira, a observação mais importante dessa figura é a seguinte: para que razão B sobre A atenuação vai ser menor? Oi? Perdão. Você perguntou qual que vai ser menor, né? Aí eu falei, a razão foi igual a 1. Seria igual a 1 quadrado. Ou seja, você tem que usar a maior razão B sobre A possível. Naquele problema que a gente resolveu semana passada, não dava para fazer o B igual a A. Na melhor das hipóteses, a gente conseguiu B sobre A igual a 1/2. Então, usa B sobre A igual a 1/2. Usa a maior razão B sobre A possível. Então, a escolha do B naquele problema tem a ver com este gráfico aqui, ó, com este resultado. Se você escolher o B sobre A muito pequeno, olha o que acontece com a perda no metal. Ela é maior. Então, quanto menor for a razão B sobre A, maior será a atenuação causada pelas perdas nas paredes condutoras. E, além disso, maior será a variação com a frequência. Repare que quanto menor for a razão B sobre A, mais inclinada, ó, é a curva aqui, ó, que te indica a variação da atenuação com a frequência. Repara como a atenuação
na medida em que você se afasta da frequência de corte, ela aumenta mais rapidamente quando a razão B sobre A é menor. Aqui ela aumenta, mas aumenta menos. Ó. Em relação a esse gráfico, alguma pergunta? Então, com isso, a gente basicamente conclui o estudo do guia retangular aqui no curso. E a gente levou em conta dispersão, possíveis perdas no dielétrico, perdas no condutor. E antes de terminar, lógico, um exemplo que eu estava esquecendo. Então, vamos analisar as perdas para um guia, e aqui, de propósito, para dificultar, a gente vai assumir perdas tanto no condutor como no dielétrico. Então, o condutor, feito de bronze, não é comum, mas feito de bronze, com uma condutividade de 15,7 mega Siemens por metro. Lembrando que mega, para quem já se esqueceu, é 10 elevado à sexta. E o interior, olha lá, poliestireno. Então, eu falei teflon, né? Poliestireno, queria falar poliestireno. 2,56. Poliestireno com um pouquinho de perda, representado por essa parcela aqui, menos J 0,0029. E já coloquei tudo em função do ε0. Já devem ter visto, né? A gente nunca substitui de cara o valor do ε0. Deixa ele indicado, sem sombra de dúvida. Isso vai facilitar as contas até você chegar no resultado final. Só no final, se ele ainda sobrar, que você substitui o valor do ε0. E a pergunta é: determine o coeficiente de atenuação e a atenuação em dB por metro para o modo fundamental. Como o A é maior que o B, o modo fundamental é o TE10. E, felizmente, são as equações que a gente acabou de apresentar, obviamente, né? Em relação ao enunciado, alguma pergunta, alguma dúvida? Agora é só fazer contas. Provavelmente a gente vai começar pelas perdas no dielétrico. Isso aí. Então tá lá. Perda no dielétrico não tem mistério. É o Kz, que no caso do modo TE10 é o K ao quadrado, é raiz quadrada, né? Do K ao quadrado menos o Kx ao quadrado. Onde o Kx é π sobre A, já que o M é igual a 1. A frequência foi dada, eu não falei direito, né? Eu nem falei sobre as dimensões. Então, aqui as dimensões do guia em centímetros. Cuidado, quando você passar para aqui, passar para metros. E a frequência, que no caso é de 9 GHz. Obviamente, essa frequência foi escolhida para estar acima da frequência de corte, definida fazendo esse cara igual a 0. Eu tive o cuidado de escolher uma frequência acima da frequência de corte. E você verifica isso quando você resolve, acha o valor do Kz e vê que a parte real, beta-z, é bem maior do que a parte imaginária. Então, aparentemente, está tudo tranquilo. Neste cálculo, você usa o epsilon complexo. E aqui está a vantagem de deixar em função do ε0, porque ele juntou com o μ0, você pode substituir aquilo ali por 1 sobre C0 ao quadrado. C0 é a velocidade da luz no vácuo, e você pode aproximar por 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Não se esqueça que ômega é 2π vezes f, e o A aqui tem que ser dado em metros. Então, não deixe de repetir essas contas mais tarde, tá? E você vai achar este valor complexo para o Kz. Consequentemente, o alfa-z em Nepers por metro já está aqui. O cálculo já está feito, acabou. Para o alfa-z. Então, para essa frequência, para esse modo, para esse dielétrico, para esse guia, o alfa-z, que representa a atenuação provocada pelas perdas no dielétrico, deu 0,19 Nepers por metro. Eu coloquei bastante casa decimal para você testar mais tarde, para ver se está fazendo as contas direito. Em relação a esse item, alguma pergunta? Agora as perdas no condutor.
Isso aí precisa um pouco mais de conta. Então, para as perdas no condutor, o ΔC é dado por essa expressão. A gente não vai derivar de novo, já foi derivado. Neste cálculo, o K é calculado desta maneira, mas sem o epsilon duas linhas. Ou seja, a gente vai assumir o epsilon como tendo o meio, né, como tendo uma constante dielétrica de 2,56. Não é complexo para este cálculo daqui, ó. K é a do dielétrico sem as perdas. Porque senão o alfa ia dar complexo, né? Não faz sentido. E é só jogar os valores de acordo com o enunciado. Então está lá o cálculo do K ao quadrado, ignorando as perdas no dielétrico. Está lá o cálculo da resistência de superfície para essa parede metálica, para essa parede condutora. Em bons condutores, o μ, permeabilidade, é praticamente aquela do vácuo, então ao invés de μm, eu estou usando aqui o μ0. Fazendo os cálculos, repare que tem uma resistência bem baixinha, porque é um bom condutor nessa frequência. Consequentemente, depois das contas feitas, você vai achar um ΔC 0,02645 népias por metro. Repare que deu menor do que o ΔZ. Mas nem por isso você vai deixar de calculá-lo. Porque em muitas situações o interior é vácuo, é ar. E essa pode ser a única perda importante que você tem para calcular. Então não deixe de calcular a perda. Localmente ela é pequena, mas na medida em que o modo se propaga, isso vai se acumulando. A constante de atenuação total para esse modo é a soma dos dois resultados. Então este é o coeficiente de atenuação. Onde a maior parte veio do ΔZ neste problema. E para calcular o valor em dB por metro, é só fazer o 10 log da exponencial ao quadrado. Por isso que aparece esse 2 aqui. Ou, se preferir, passa o 2 para fora, é 20 log de E elevado a menos alfa vezes o ΔZ. No caso, o ΔZ é metro, 1 metro. Ou seja, a atenuação neste guia, para este modo, é de arredondando 1,9 dB por metro. A cada metro você perde quase 2 dB de potência. Se o guia tiver 2 metros, é o dobro disso. Ou seja, se o guia tiver aproximadamente 1,5 metro, você perdeu metade da potência. Quase 3 dB. Se o guia tiver 1,5 metro. E repare, o condutor é bom e o dielétrico tem perdas pequenas. E mesmo assim, em 1,5 metro, você pode perder até 3 dB da potência. Alguma pergunta em relação ao exercício? Mas, professor, o cobre, o problema aqui é o cobre, ele que não é muito adequado? Aqui, no caso, eu coloquei bronze. Eu quis dizer bronze, falei errado. Não, não é adequado. O mais utilizado é ou o cobre ou o alumínio. Isso aqui é um exercício que eu peguei de algum lugar, usei esses valores aqui, repeti. O mais adequado é alumínio ou cobre. Geralmente alumínio. É porque a queda está bem elevada, né? Não daria para usar. A queda está... Isso é muito elevado para um... né? Mas repare que aqui a perda deu elevada foi mais por causa da perda no dielétrico do que no metal. Mas sim, é elevado. Ok. Pelo fato da frequência alta, essa perda no dielétrico ela aumenta. Apesar do dielétrico ter uma tangente de perdas bem pequititinha. Beleza. Mais alguma pergunta? O problema é aqui, ó, o ômega. O ômega grande faz as coisas ficarem grandes no final.
pelo menos no que se refere a perdas. O comprimento de onda fica pequeno, né? Mas as perdas ficam grandes. Só para concluir essa parte de guias, né? Fazer aqui uma breve comparação entre guias, né? E linhas de transmissão, já que a gente ficou 1/3 do curso, praticamente, né? Falando sobre linhas de transmissão. E agora, guias, né? Então, umas comparações que eu peguei também na literatura e fui juntando aí, ó. Então, uma comparação muito superficial entre guias de onda e linhas de transmissão, sempre pensando em radiofrequência, ou seja, aqui também não estou pensando em fibra ótica, tá? Estou pensando mais em RF. Então, lembrando que linha de transmissão não deixa de ser guia, né? Eu uso o termo, e muitos autores usam esse termo, linha de transmissão, para se referir ao guia quando ele estiver operando com o modo TEM, ou quase TEM na prática, tá? Tem certos guias que não suportam esse modo, como, por exemplo, o guia retangular. Outros guias suportam esse modo, como, por exemplo, o guia coaxial, que a gente geralmente chama de cabo coaxial quando ele é uma linha de transmissão. Tá? Então, no caso da linha de transmissão, vamos começar aqui, são dois slides. Você tem dois, né, ou mais condutores separados por um meio isolante. Em comunicações, geralmente são apenas dois condutores, né? Ou é o par trançado ou é o cabo coaxial. Então, um exemplo típico em comunicações, cabo coaxial. Já para nós, o guia de onda, né, não suportando essa solução TM, é um tubo. Um tubo, por exemplo, a gente estudou aqui um tubo de seção reta retangular. Então, geralmente, são tubos de paredes condutoras. Geralmente, são empregados os guias de seção reta retangular, como a gente acabou de estudar, ou também bastante, a gente não estudou, o guia circular. A única coisa que muda no guia circular são as fórmulas para fazer os cálculos do velocidade de grupo, velocidade de fase, comprimento de onda guiado, constante de atenuação, mas os princípios são rigorosamente os mesmos. O único problema é que no guia circular, ao invés de seno e cosseno, você tem que usar a função de Bessel. E as contas ficam um pouco mais trabalhosas. Mas os princípios são rigorosamente os mesmos que você aprendeu para o guia retangular. Linha de transmissão opera com o modo TEM. Na prática, como sempre há perdas no condutor, uma solução quase TEM. Só que linhas de transmissão podem suportar modos superiores TE e TM, que geralmente nessas aplicações de linha de transmissão, eles são indesejáveis. E justamente por serem indesejáveis, é bom você conhecê-los, coisa que a gente ignorou neste curso. Por que, por exemplo, é interessante conhecer os modos superiores TE e TM de um guia coaxial, de um cabo coaxial? O que você acha? Que mesmo num cabo coaxial, geralmente em comunicações utilizado, né, com o modo TM, porque mesmo assim é interessante você saber as características do modo TE e do TM. Alguém quer tentar um palpite? Porque se você não conhece esses modos e não conhece a frequência de corte desses modos, como é que você pode garantir que na faixa de operação só opera o TM? Você tem que garantir que o guia foi dimensionado para que a faixa de operação esteja abaixo das frequências de corte dos outros modos. Por isso que você tem que saber que modos são esses, quais as frequências de corte, para justamente dimensionar o guia de maneira a não ter, né, a possibilidade de informação ser convertida em algum outro modo que não seja o TEM e que pode se propagar dentro daquela linha de transmissão. Então, apesar desses modos serem indesejáveis, mas é interessante você conhecê-los, estudá-los, justamente, nem que seja a frequência de corte, que é justamente para, na hora de dimensionar o guia, a linha de transmissão, não permitir que esses modos possam se propagar dentro da faixa de operação desejada.
Já o guia de onda, ele geralmente não suporta a solução TEM, né? Em particular, esses guias de seção reta, retangular e circular, eles não suportam o modo TEM e só operam com o modo TE ou TM, geralmente o fundamental. Mas tem aplicações onde você tem vários modos, multimodos, tá? Mas são raríssimos os casos, são mais específicos, né? Geralmente você trabalha com o modo fundamental. No caso do guia retangular, é o modo TE10. Para a solução TEM, não há frequência de corte. Na verdade, para uma solução quase TEM, a frequência de corte é muito pequititinha. Então, você pode operar com as linhas de transmissão desde frequências próximas ao zero até ondas milimétricas. Ondas milimétricas são aquelas frequências onde o comprimento de onda é da ordem de alguns milímetros, tá? Mais do que isso, aí por causa do dielétrico, as perdas começam a aumentar, as perdas no dielétrico, e aí o guia, essa linha de transmissão já não é prática, muito prática, para levar informação de um lado para o outro. Já o guia de onda, como ele opera com modos TE e TM, as frequências de operação são mais elevadas, porque elas têm que estar acima das frequências de corte. Em particular, acima da frequência de corte do modo fundamental. Na prática, você tem guias, né, tirando as fibras ópticas. Esses guias com paredes metálicas, tem guias que operam desde 300 MHz até o infravermelho, 300 GHz. As linhas de transmissão, operando com o modo TEM, né? Atenuações, perdas significativas em frequências muito altas, ou seja, acima da faixa de microondas, por causa das perdas, em particular, nos dielétricos. O guia de onda, como não precisa de ter dielétrico no interior, ele já tem atenuações relativamente menores em frequências mais elevadas. Em comunicações, justamente por causa da frequência de corte dos modos superiores, você só quer o TEM, as linhas de transmissão geralmente têm dimensões pequenas. É só pensar no cabo coaxial, no par trançado. E, consequentemente, como elas são pequenas, você acaba tendo concentração de campo mais intensa em certos lugares. Por exemplo, o cabo coaxial, pensa nas linhas de campo elétrico no interior de uma estrutura coaxial. Essas linhas de campo elétrico, né, que são perpendiculares às paredes condutoras, elas tendem a ser mais densas próximo do condutor interno. Como você vai ter um dielétrico, você pode ter uma ruptura dielétrica. Então acaba que linhas de transmissão em comunicações, quando você tem dimensões pequenas, elas não transmitem potências muito elevadas, porque senão ela queima o dielétrico. Já os guias puramente metálicos, em princípio, não têm esses problemas. Eles podem transmitir não só frequências mais elevadas, né? Quer dizer, serem usados, né, em frequências mais elevadas e também levando potências, né? Transmitindo, operando com potências mais intensas. Para antenas de radiodifusão, por exemplo, a AM, que você precisa de muita potência, né? Isso pode ser mais interessante. FM, operações envolvendo transmissões espaciais, pode ser mais interessante, né, para esse tipo de aplicação. Bom, linhas de transmissão, vocês sabem melhor do que eu, podem transmitir energia elétrica, tá? E aí você tem seções retas grandes. Por exemplo, quando você tem a linha bifilar ou 3 fases, né, 3 linhas, você afasta uma da outra, consequentemente você redistribui melhor o campo. E você evita, né, concentrar campos muito próximos de uma determinada região. Já guias de onda com seções retas grandes são impraticáveis, né? Porque com a frequência de corte, por causa da frequência de corte, para você trabalhar com frequências mais baixas, o guia tem que ser muito grande. Então, os guias de onda, em particular o guia de onda retangular, não chega a ter dimensão de 1 metro, mais do que 1 metro.
nas frequências mais baixas que se conhece, onde eles são utilizados, em torno de 300 MHz. Eles não chegam a ter 1 metro de largura. O custo-benefício não é interessante, eles ficam muito grandes. Então isso aí foi uma tentativa, né, de comparar linhas de transmissão com os guias de onda com paredes metálicas. Alguma pergunta, algum comentário? Então a gente vai para o próximo assunto do curso, que são as cavidades ressonantes. A gente vai aproveitar o guia retangular, a gente já analisou quase tudo, né, do guia. A gente vai aproveitar que a gente já achou os modos dentro do guia retangular. Vamos fechar esse guia com mais 2 paredes, uma lá atrás, outra cá na frente. A gente vai fazer agora, analisar o que acontece dentro de uma caixa de sapato metálica. A gente chama isso de cavidade ressonante. A aplicação dessa estrutura não tem nada a ver com o que a gente viu até o momento. Porque, por exemplo, em cavidade não tem propagação. Então, aquilo que a gente aprendeu em ondas planas, em linhas de transmissão e guias de onda, tem que ser revisto dentro dessa estrutura, que aqui não tem propagação. Aqui não faz sentido falar em comprimento de onda, velocidade. Isso não existe dentro de cavidade. Para que serve cavidade? As aplicações mais comuns, né, é na utilização de fornos de micro-ondas. Tanto para aplicações domésticas, aquele aparelho que você tem na sua cozinha é uma cavidade ressonante. Aí você põe lá dentro uma perda e tem que ficar bombeando aquilo com energia, porque rapidamente dissipa. Se não houver perda nenhuma, né, e você fecha a porta com a energia lá dentro, em princípio ela ficaria ressoando até o infinito lá dentro. Mas como tem perda, né, em particular que você põe alimentos lá dentro, você tem que ficar bombeando o tempo todo aquilo com energia. Também tem aplicações industriais importantes, secagem de minério, secagem de grãos e por aí vai, tá? Então, eles têm aplicação em fornos de micro-ondas, mas também na eletrônica, em dispositivos de micro-ondas ou dispositivos de optoeletrônica. Como as frequências são muito altas, os dispositivos são menores, né, o tamanho é menor. Uma maneira de realizar, por exemplo, um circuito RLC é através de uma cavidade. Esse assunto está fora do escopo deste curso, né, a utilização em circuitos de micro-ondas. Talvez alguma coisa sobre isso seja vista no curso de micro-ondas ministrado pelo professor Cássio. Se não me engano, ele está ministrando este semestre o curso de micro-ondas. Vou aproveitar aqui. Alguém está fazendo o curso do Cássio esse semestre? Ou já fez? Enfim, mas se tudo correr bem, daqui a 2 semestres vocês terão, né, a oportunidade, quem quiser, de fazer o curso de micro-ondas. Ele vai estudar vários desses dispositivos, guias, cavidades, e vai estender o que a gente viu aqui no curso de TIOG. Então, pelos mesmos motivos, né, já explicados antes, para o guia retangular, a gente vai mais uma vez assumir uma geometria retangular para estudar uma cavidade, que matematicamente é mais simples, né? Mais uma vez, a gente vai usar separação de variáveis em sistemas cartesianos, né, retangulares, e no final vai aparecer seno e cosseno. Isso, lógico, facilita a análise. Mas os princípios aqui, quase todos eles, podem ser aplicados para qualquer geometria de cavidade. Então, a gente vai tentar explorar o máximo que a gente puder, utilizando essa geometria retangular. E, no início, na aula de hoje, assumindo tudo perfeito. As paredes são condutoras elétricas perfeitas e o interior, por enquanto, preenchido com um dielétrico super ideal, de tal maneira que se você conseguir enfiar um modo eletromagnético aí dentro, esse negócio vai ressoar até o infinito.
Tá? Lógico que isso não acontece na prática por causa das perdas. A figura não está clara, mas a nossa cavidade, ó, é por dentro desse paralelepípedo. É como se ele fosse, não, ele é oco, tá? Então essas paredes é como se fosse uma casquinha metálica e lá dentro oco com uma cavidade com as dimensões retangulares A, B. Repare que esse A e esse B são as mesmas dimensões A, B do guia retangular. Então, tudo que a gente fez para as 4 paredes, em x igual a 0, x igual a A, y igual a 0, y igual a B, vai ser reaproveitado. Tudo que a gente fez para o guia retangular, pelo menos na determinação dos modos, vai ser reaproveitado. A grande diferença aqui é que tem mais 2 paredes. Ó. Uma lá atrás em z igual a 0 e outra aqui na frente em z igual a d. Ó. Preciso de mais uma dimensão, que é a dimensão d. Então, as condições de contorno nas 4 paredes laterais vão seguir o mesmo caminho e vão dar os mesmos resultados vistos anteriormente. A diferença vai estar em relação à variação com a coordenada z. Ou seja, agora o kz vai estar fixo. Ele vai ser um múltiplo, já antecipando, né? Vai ser um múltiplo de π sobre d. O kx vai ser um múltiplo de π sobre a. O ky vai ser um múltiplo de π sobre b. E o kz vai ser um múltiplo de π sobre d. Por motivos muito parecidos, semelhantes, né, aos que a gente já viu quando determinamos os autovalores dos modos do guia retangular. E essa estrutura, esse problema, né, que a gente vai analisar e ver qual a consequência dessas 6 paredes na solução da equação de onda. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta, algum comentário? Então, repare, todas as condições de contorno, no caso daqui, são condições de contorno sobre superfícies condutoras elétricas perfeitas. Mas todas as 6 condições de contorno em planos, onde uma das coordenadas é constante e as outras não. Então, ó, tem parede em x igual a 0, parede em y igual a b, parede em z igual a 0 e por aí vai. Consequentemente, nós podemos aplicar separação de variáveis. E nesta situação, em nenhuma direção você tem propagação. Você tem soluções estacionárias nas 3 direções. Então, nós vamos usar combinações de seno e cosseno, inclusive para variação em z. Ó. Então, repare. Você tem as funções que só dependem de x, de y e de z, todas vão ser combinações de seno e cosseno. E repare agora, eu tenho 6 coisas a determinar. 6 coisas a determinar. Os valores de kx, os valores de ky, os valores de kz e as relações, as razões entre ax, bx, AY, BY, AZ, BZ. 6 coisas a determinar, 6 condições de contorno, o problema vai ser resolvido sem grandes complicações. Então, como antes, nós vamos dividir as soluções em TE e TM e elas vão ser determinadas através das componentes Z, ou do campo elétrico ou do campo magnético. EZ para a solução TM e HZ para a solução TE. E seja EZ ou HZ, eu vou chamar aqui de psi, satisfazem a mesma equação de onda, a equação de Helmholtz, a equação de onda homogênea. E mais uma vez, esse triplo Kx, Ky, Kz, eles não são totalmente arbitrários. Além deles terem que atender as condições de contorno, ainda tem que atender a mesma equação de separação de variáveis que tínhamos antes. Ou seja, Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado mais Kz ao quadrado tem que ser igual a ômega raiz de μ epsilon. Ômega ao quadrado μ epsilon, K ao quadrado. Onde μ e epsilon são as características do meio no interior da cavidade.
Então, repare que eu não estou colocando aqui o epsilon complexo, porque eu só vou colocar perdas no dielétrico na próxima semana. Em relação a essas fórmulas, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta antes de prosseguir. Repare que as condições de contorno vão amarrar os valores do Kx, do Ky e do Kz. Ou seja, o Kx, para um determinado modo, você vai ter um certo valor de Kx, um certo valor de Ky e um certo valor de Kz. O Kz não está mais solto como era antes. O Kz também vai ser determinado por um certo valor. Ao invés de termos um modo ao invés de termos um modo Mn, agora vamos ter um modo MNP. Ou seja, um triplo, 3 índices, cada índice representando um certo alto valor, Kx, Ky, Kz. Mas nós temos essa igualdade aqui, ó. Então, no caso da cavidade, isso daqui vai implicar no quê? Qual é a grande implicação da equação da separação de variáveis, da equação característica? Aqui é melhor falar separação de variáveis. Qual é a grande implicação dessa equação aqui no comportamento do campo no interior dessa cavidade? Alguém quer fazer um comentário? Bora, pessoal. Repare, o valor do Kx, por um certo modo, o Kx está definido. Lógico, por um certo modo, dadas as geometrias, o Kx está definido, o Ky está definido, o Kz está definido, o Mi e o Epsilon estão definidos. Você definiu o meio dielétrico lá dentro. O que acontece com o ômega? Alô? Tem alguém aí? Tô aqui, pessoal. Oi. O que acontece com o ômega? Ó. Passa o Mi e o Epsilon para o outro lado. O que acontece com o ômega? Não sei. O ômega pode ter qualquer valor? Não. Dado um modo de uma cavidade sem perdas, esse modo só pode existir numa única frequência. Não tem como esse modo existir numa outra frequência. As perdas vão acabar fazendo com que não seja bem assim o que acontece. Mas assumindo uma cavidade ideal sem perdas, ela só ressoa naquele modo para uma dada frequência. Mal comparando, né, como se fosse um circuito LC puro, sem perda nenhuma, sem nenhuma resistência. Ele só oscila numa certa frequência. Essa frequência é chamada frequência de ressonância? De ressonância. Como assim? Imagina que você tenha um cabo coaxial, né? Cabo coaxial, lembra do cabo coaxial? Imagina um cabo coaxial, aí você faz um furinho bem piquititinho na parede dessa cavidade, né? Solda, curto-circuita o condutor externo do cabo na parede da cavidade e, sem encostar na cavidade, você enfia o condutor interno lá para dentro, como se fosse uma anteninha, um monopolo. De tal maneira que você opere numa frequência que não coincide com nenhuma frequência de ressonância de nenhum desses modos que podem ressoar aqui dentro. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Naquilo que você já aprendeu sobre linhas de transmissão. Você perdas. Oi? No caso, se eu não estou operando na frequência de ressonância,
vão ocorrer perdas, certo? Que perda? O que você diz como sendo perda? Já que eu estou assumindo, por enquanto, o condutor perfeito e o dielétrico ideal. Que perda é essa? O que significa perda? O que acontece com aquela energia que vem dentro da linha de transmissão e que incide nesta carga? Vai ocorrer reflexão. Reflexão? Total. Total. Ou seja, você não vai conseguir acoplar nenhuma energia para dentro da cavidade. Ou seja, para a linha de transmissão, essa cavidade ela funciona como se fosse uma carga puramente reativa. Puramente reativa. Capacitiva ou indutiva, aí teria que ver em que posição essa sonda foi colocada, as dimensões, a frequência, mas nessa situação seria uma carga puramente reativa. Agora, se você lá dentro dessa caixa colocar lá um saquinho de pipoca e escolher essa frequência que vem lá da linha... Eu estou dando um exemplo que não é nem um pouco prático, é só tentando usar coisas que a gente já viu no curso. Você tem uma linha de transmissão que opera, né? Você conseguiu fazer com que ela opere num desses modos ressonantes ou ressoantes, né? E lá dentro você põe uma perdinha, senão a coisa fica esquisita. Você põe uma perda. O que vai acontecer? Parte dessa energia vai ser jogada para dentro. Para a linha de transmissão é como se fosse uma carga, né, com uma impedância complexa que você põe lá do outro lado. E aí é questão de você projetar direito, né, em que posição entra a sonda, em que parte da parede entra a sonda, que frequência é essa, que modo, ou quais os modos que você vai excitar, na tentativa de fazer com que essa impedância seja a mais resistiva possível, para minimizar retorno de potência para dentro, de volta, dentro da linha de transmissão. Isso, esses comentários ficaram claros ou estão obscuros? Professor. Oi. Então a cavidade ressonante ela tem exclusivamente uma frequência de operação? Cada modo, ó, cada triplo KX, KY, KZ vai ter uma certa frequência de ressonância, assumindo cavidade sem perdas. Modos com a mesma frequência de ressonância vão ser chamados de modos degenerados. Mas, em princípio, cada modo tem a sua frequência de ressonância. Não é mais frequência de corte. Aqui não faz sentido em falar em corte. E daqui, cada modo... da mesma maneira como aqui a gente não vai falar atenuação. A gente não vai falar mais atenuação, a gente vai falar em amortecimento. Isso aqui se comporta como uma mola. Quer dizer, vocês entenderam, né? A matemática por trás é muito parecida com aquelas que vocês estudaram no ciclo básico, mola. Por enquanto, uma mola sem perdas. Ela vai ficar oscilando para a vida inteira. Depois nós vamos colocar perdas nessa mola aí. Só que é uma mola em 3 dimensões. Ela oscila nas 3... Você tem oscilação nas 3 dimensões, nas 3 direções. Mas é muito parecido. Quando a gente colocar perdas, vocês vão ver que as equações são muito parecidas com as de molas, oscilação, né? Quando a gente voltar para o domínio do tempo, oscilação com perdas. A gente vai falar em amortecimento. No domínio da frequência é muito parecido com a teoria que vocês estudam em circuitos, né? Usando o parâmetro S, né? A transformada de Laplace, né? Quando você tem um circuito LC com perdas. Por enquanto é um circuito LC ideal, sem perdas. Você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. O que foi? Não, é porque o modo aqui ele vai ter 3 índices, né? Isso, não é que tem 3 modos, um para X, um para Y, um para Z. É um modo só. Isso. Na verdade, você vai ter infinitos modos, como era antes.
infinitos módulos TE e infinitos módulos TM. Cada módulo vai ter o seu triplo, KX, KY, KZ, que define aquele módulo. Beleza. Então, é o próximo assunto, terminar esses módulos. E aqui não falamos em TEM. Não, aqui não faz não, aqui não tem TEM. Nunca os três vão ser nulos simultaneamente. Nunca, isso nunca vai acontecer. Aqui não faz sentido falar TEM. Ok. E, professor, outra pergunta. Se a frequência for próxima da frequência de ressonante, ainda assim vai ocorrer reflexão total? Se a cavidade não tiver perda nenhuma, com certeza. Na prática, não é bem assim, porque as perdas vão fazer com que a resposta em frequência desse dispositivo não seja uma função impulso. Ela seja uma espécie de... como se fosse um sino de cabeça para baixo. Okay. A resposta em frequência disso aqui, quando não tem perdas, é um impulso, ou seja, só opera naquela frequência, que é a frequência de ressonância. Mas as perdas vão acabar com isso. Só que isso é assunto para a próxima semana. Tudo bem, entendi. Beleza? Pensa nisso como se fosse um circuito. Um circuito com uma certa impedância característica que você pôs lá no final da linha de transmissão. E você quer achar a resposta em frequência desse negócio. É um dos objetivos nossos aqui. Mas antes a gente precisa analisar os modos e a gente vai começar fazendo isso assumindo a cavidade sem perda nenhuma. Bom, enfim, alguma outra pergunta? Então, se eu não estou enganado, a próxima etapa é jogar naquelas mesmas equações que a gente já usou para o guia retangular e achar as componentes de campo elétrico e magnético para as duas soluções fundamentais, TE e TM. Então, inicialmente, assumiremos a cavidade sem nenhum tipo de perda. E está lá o modo TE. Então, no caso do modo TE, é o EZ que é igual a zero e o HX é formado por aquele produto de três funções. E aí você vai substituir nas equações de Ampère e Faraday. Né? Ou seja, nas equações de Maxwell, mas não nas equações que geralmente a gente estuda, né? Naquelas que foram reescritas para fornecer o EX, o EY, o HX e o HY em função do EZ e do HZ. Elas estão no início desse conjunto de transparências. Né? Eu não vou voltar lá atrás. Então, lembrem-se, tinha lá uma das equações te dava essa expressão, né, derivada segunda de EX em relação a Z, mais K ao quadrado de EX, em função do EZ e do HZ, de suas derivadas. Como aqui o EZ é igual a zero, só ficou a expressão do HZ, mais precisamente a derivada do HZ em relação a Y. Então, se você olhar essa expressão aqui, ó, fora as constantes, que aparecem menos J ômega mi, ó, isso daqui é a derivada desse cara em relação a Y. É a derivada deste bicho aqui em relação a Y. Por isso que apareceu esse KY em evidência aqui. Ó. É a derivada desse cara. E no lado do EX, ó, lembra que a variação é seno e cosseno. Então a derivada segunda do EX é ele de novo multiplicado por menos KZ ao quadrado. E se você preferir, né, K ao quadrado menos KZ ao quadrado também é igual a KX ao quadrado mais KY ao quadrado. Ou seja, passando esse termo em parênteses para o outro lado, essa aqui é a expressão do EX. Está lá o EX dado em função do EZ e do HZ. E você faz o mesmo para as outras três componentes do campo. É Y, mais rápido, né? É HX e HY. Então, lá. Em relação a essas expressões e como obtê-las, alguma pergunta? Então, reparem, está fazendo a mesma coisa que a gente fez no guia retangular. A grande diferença é a variação em relação a Z, que não é mais aquela exponencial complexa.
No caso deste problema, que é a cavidade, mais uma vez temos paredes condutoras elétricas perfeitas. No caso das paredes condutoras elétricas perfeitas, qual é a condição de contorno que a gente impõe para resolver o problema? Qual é a condição de contorno sobre uma superfície condutora elétrica perfeita? O campo tangencial, tanto dentro quanto fora, tem que ser zero. Que campo? Elétrico. Isso. Componente tangencial de campo elétrico nula na superfície condutora elétrica perfeita. Uhum. Lembrando que para o modo TE, o EZ já é zero. Então, para resolver este problema, eu não preciso destas duas últimas equações. Elas estão aqui só para, no final, né, a gente obter as expressões completas de todas as componentes de campo. Mas para resolver o problema, eu vou precisar só destas duas, que me fornecem o EX e o EY. Porque uma delas, se tudo correr bem, né, uma delas vai ser tangente a alguma daquelas paredes. Então, na próxima transparência, eu vou repetir estas duas equações aqui para facilitar a didática, né, nesses tempos de crise. Então, eu repeti as equações, só para eu saber quem é o EX e quem é o EY e como eles variam com as coordenadas x, y e z. Então, aqui. E agora eu vou aplicar as condições de contorno em cada uma das paredes, provavelmente começando em x igual a 0. Em x igual a 0, quem tem que ser 0? X igual a 0 é essa parede aqui, lá por dentro. Quem tem que ser zero são as componentes tangenciais do campo elétrico em Y e em Z, certo? Isso. Como o EZ já é 0, eu só preciso me preocupar com o EY. Isso. E aqui está a variação em x. Quando x é igual a 0, este seno aqui já dá 0. Mas o cosseno fica lá, ele dá 1. Mas esse cara tem que ser 0. Mas aqui deu 1. Logo, qual é o resultado? O BX vai ter que ser 0? Isso. Então, BX, 0. Já some com esse cara. Desaparece. Só que lá do outro lado, em x igual a A, esse bicho daqui, esse EY, tem que ser 0 de novo. Ou seja, seno de kx vezes A, né? Seno de kxa tem que ser o quê? Tem que ser múltiplo de π sobre 2. Perdão. Não Antes disso, o seno tem que ser 0. E, consequentemente, o kx vezes A tem que ser múltiplo de π. Múltiplo de π. Ah, verdade, está certo. E, consequentemente, o kx tem que ser múltiplo de π sobre A. Beleza. E se você olhar as expressões, kx nulo, em princípio, não zera tudo. Para chegar a essa conclusão, você tem que olhar tudo com muito cuidado, né? Kx nulo vai anular esse bicho daqui, já que o bx é 0, mas não anula esse cara. Então, kx igual a 0, em princípio, não te dá solução trivial. Então, a gente permite o m a ser 0. Professor, Oi. eu sei que dessa vez você falou que a gente não vai levar em consideração o comprimento de onda. Não. Mas isso que a gente está fazendo é justamente fazer com que tenham múltiplos de metades do comprimento de onda dentro da cavidade? A gente não chama isso de comprimento de onda. A gente não chama isso de comprimento de onda. Comprimento de onda está associado à propagação. Ok. Tá? Aqui tem outra. Cada m desse equivale a uma oscilação da solução em relação àquela direção, àquela coordenada. M igual a 0 é porque não oscila com a coordenada x. M igual a 1 é meio ciclo. M igual a 2 é um ciclo completo. E por aí vai.
como se fosse a corda de um violão. Eu posso dizer que isso tem a ver com os harmônicos do módulo? Isso. Pode e deve, com certeza. Ok. Beleza? Beleza. Prosseguindo. Agora, provavelmente, perdão, alguma pergunta? Alguma outra pergunta? Porque o resto é fazer igualzinho para os outros, pô. Não tem mistério. Então, eu vou andar um pouco mais rápido para ver se eu termino essa transparência dentro do limite aqui, tá? Em y igual a zero, ó, agora as componentes que têm que ser nulas são o EX e o EZ. Mas o EZ já é zero. Então, ó, eu tenho que fazer com que este cara daqui, ó, seja nulo quando y é igual a zero. O seno vai dar zero, mas o cosseno vai dar 1. Então, o BY tem que ser igual a zero. É a mesma coisa que já tinha acontecido para o guia retangular. Como o EY tem que ser, o EX, desculpa, como o EX tem que ser zero novamente, lá em Y igual a B, mais uma vez a gente chega à conclusão que o KY tem que ser um múltiplo de π dividido por B. E para não confundir o múltiplo com o múltiplo do KX, a gente vai usar a letra N, igualzinho como era antes. E se você olhar para essas equações aqui, você vai ver que, em princípio, o KY igual a zero não te dá a solução trivial. Se o KY for zero, vai sobrar aqui o EY. Opa, perdão, aqui, ó. Vai sobrar o EY. Mas os dois não podem ser simultaneamente nulos. Se os dois forem simultaneamente nulos, o EX e o EY somem. E você tem solução trivial. Ou seja, um deles pode ser zero, mas não os dois simultaneamente. Igualzinho como era antes. Então você vai ter m igual a 0, n igual a 1, ou m igual a 1, n igual a 0, mas nunca m e n nulos ao mesmo tempo. E, finalmente, em relação a z, ó, lá atrás, quem tem que ser zero são as componentes EY e EX. As duas têm que ser nulas quando z é igual a zero. Mas, felizmente, ó, as duas têm a mesma variação em z. Então, o que acontecer para uma vai acontecer para a outra, como tinha que ser. Senão a gente estava resolvendo esse problema, né, de uma maneira errada. Lá atrás, o seno vai ser zero, quando z for igual a zero. Então, aqui, ó, é o AZ que tem que ser zero. E aí, ó, oi, você ia fazer uma pergunta? E aí, mais uma vez, quando z é igual a D, olha, a letra D, não confunda com a letra B. Letra D, quando z é igual a D, esse cara tem que ser zero de novo. Ou seja, o KZ tem que ser um múltiplo de π sobre D. E a letra que a gente vai usar para representar esse múltiplo, que é uma novidade aqui, vai ser a letra P. P de pedra. Mas repara, como o campo agora vai ser proporcional a seno de KZ vezes Z, se você fizer o Z igual a zero, vai dar tudo zero. Então, aqui, o múltiplo, o KZ, né, o múltiplo, não pode ser nulo. Então, você pode ter um dos índices, ou o M ou o N, nulos. Um deles, mas o P nunca. E isso define os modos TE dentro dessa cavidade. Na próxima transparência, eu só faço o resumo, mostrando as expressões, se eu não estou enganado, né? De todas as componentes do campo elétrico e do campo magnético para esses modos TE, MNP. Lembrando que o EZ é igual a zero para a solução TE. E ó, o seu K ao quadrado vai estar definido, dado o módulo. Vai ser Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado mais Kz ao quadrado. Ou seja, para uma cavidade sem perdas, só uma frequência atende à igualdade. Lembrando que se essa igualdade não for satisfeita, não é solução das equações de Maxwell. Pensam mesmo que dizer que só pode existir esta solução, só pode existir numa única frequência aqui dentro. Essa frequência é a frequência de ressonância deste modo MNP.
e é dado com a ajuda, é determinada com a ajuda desta equação. Aqui o M ou o N podem ser nulos, nunca simultaneamente. O P nunca pode ser nulo. E a gente vai, se não houver mais perguntas, a gente vai parar a aula aqui. Na próxima aula a gente continua com a solução TM, que é basicamente muito parecido com o que a gente fez aqui nesse final de aula. Alguma pergunta? Oi. Mas se o P não pode ser 0, mas M ou N podem, só um deles. Isso quer dizer, então, que é uma placa, ou não? Uma placa? Não entendi, não. Como assim uma placa? Porque... Como assim uma placa? É como se não existisse uma das dimensões. Ou não, nada a ver, tô viajando. Não, tá viajando mesmo. Você pode, por exemplo, quando o M for nulo, significa que a distribuição de campo não varia com X. Ah, tá. Mas o campo existe no volume todo. Apenas ele não varia com X, entendeu? Tá. Você pegar uma reta onde X e Y são constantes, e sobre essa reta, né, se você for observando o campo, repare, sobre uma reta paralela ao eixo X, só a coordenada X varia. Ah, ok. Se você tiver lá um medidor de campo TE, para M igual a 0, você não vai ver variação no campo, mas ele existe. Entendeu? Beleza. Até pode ser nulo eventualmente, como você já falou, por causa dos harmônicos, tem pontos, tem regiões onde o campo é 0, vai depender do valor do seno e do cosseno. O M igual a 0 apenas diz o seguinte, ó, essa solução existe no volume todo, mas ela não varia com X. É só isso que está dizendo. Ah, beleza. Tranquilo? Entendi. Mais alguma pergunta? Ô, pessoal, então, quarta, né? Eu vou, daqui a pouco eu ponho, mais tarde, né? Tem aula daqui a pouco, eu ponho o link no YouTube. Deixa eu parar de gravar, né? Eu desejo para vocês aí um bom fim de semana. Não precisa dizer, né? Juízo.